né, que eles querem evitar que isso aconteça. Muito bem, então o professor Kauti traz para a gente uma dimensão real da complexidade do Irã nesse momento, porque não é tão simples como na Venezuela, que é só chegar aqui, prender o Maduro e levar para os Estados Unidos, né? Há uma certa, digamos assim, simplicidade em termos de divergências políticas na Venezuela. Você apoia o regime ou não apoia, né? Você não tem essa multiplicidade étnica, né? Como a gente observa no Irã. E aí, mesmo que o regime caia, isso não é certeza de tranquilidade, professor Kauti. Eu queria que o senhor explicasse isso também. Não necessariamente as pessoas que estão manifestando querem uma real democracia, né? Tem gente que pede, né, a volta aí dessa dinastia, né, a volta da monarquia. Tem gente que talvez queira aí outro tipo de regime. Queria que o senhor explicasse também a complexidade política no Irã nesse momento. Vem muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, nem monarquia, nem teocracia, queremos democracia. Será que dá para instalar o que a gente entende hoje como democracia num país complexo, diverso, como o Irã, na sua visão? Então, pergunta muito relevante, até porque você precisaria de um curso de formação para responder, mas, sendo breve, democracia é um conceito do Ocidente, democracia é um conceito do mundo ocidental. A maioria dos países do mundo não vivem em regime democráticos. A maioria da população mundial não vive em regime democrático, porque democracia é algo que surgiu na Grécia Antiga, se desenvolveu na Europa e depois foi trazido para as Américas pela colonização europeia. Mas o resto do mundo, especialmente aquela parte do mundo onde a penetração europeia foi menor, a China, em geral a Ásia como um todo, boa parte da África, onde os europeus permaneceram pouco tempo e não foram, vamos dizer assim, no ponto de vista numérico, né, relevantes demograficamente, esses países não consideram a democracia como o melhor sistema de governo. A democracia é uma coisa nossa, do Ocidente. Inclusive, se vocês pegarem a Carta da ONU, por exemplo, não existe na Carta da ONU a palavra democracia. Então, a democracia é um conceito ocidental, um conceito europeu e, eventualmente, das Américas. Então, é algo muito complexo, até porque, a gente está falando, em um país com uma divisão étnica tão presente, tão forte como o Irã, a gente poderia pegar outros países asiáticos ou africanos com a mesma divisão étnica, né? Vamos pegar o Paquistão, por exemplo, ou o Afeganistão, a própria Índia, né? Entre outros, o Mianmar também, a antiga Birmania, entre a própria China, onde não existe uma homogeneidade étnica, mas existe um grupo dominante, né? Uma cepa étnica dominante e outros grupos minoritários que geralmente são reprimidos, né? Não é possível aplicar a democracia nos moldes ocidentais, porque isso naturalmente levaria a partidos separatistas, a partidos que defendem interesses de minorias. Então, a democracia é algo muito complexo nesses contextos. Então, a democracia é aplicável em determinados lugares do mundo e não em todos. Agora, respondendo a sua primeira pergunta sobre a questão da o que fazer no Irã, né, em relação à Venezuela. Na Venezuela era muito mais simples. Era um regime que era governado por um ditador criminoso, um criminal procurado pelos tribunais de vários países do mundo por tráfico internacional de drogas, ou seja, era o narcotraficante que mandava no país. Inclusive, era um cara, Maduro, procurado, além dos tribunais americanos, pela Corte Penal Internacional de Haia, que é um tribunal ligado às Nações Unidas, por crimes contra a humanidade, por ter massacrado a sua população em várias ocasiões. Então, era muito simples. Você vai lá, realiza uma operação de polícia, que é aquilo que os americanos fizeram, foi uma operação de polícia, inclusive leram os direitos para o Maduro, quando ele foi preso, né, levaram lá agentes de polícia para prender um criminoso e levaram de volta, levaram ele para os Estados Unidos. Agora, no Irã é muito mais complexo, primeiramente porque o Irã não faz parte da Corte Penal Internacional, então a Corte não tem competência sobre o território iraniano, mas além disso é algo muito mais difícil de se realizar até do ponto de vista jurídico. Não seria uma operação de polícia, e sim seria eventualmente uma operação de apoio à população que está sendo massacrada nesse momento. Mas, de novo, né, quando você entra no Oriente Médio, quando você realiza uma operação como essa no Oriente Médio, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Não sabe quanto tempo demora a operação militar, mas não sabe quanto tempo suas tropas vão ter que ficar no terreno. Os americanos aprenderam muito bem isso no Afeganistão, onde permaneceram 20 anos, e no Iraque, onde permaneceram mais de uma década. Em ambos os casos, o dia em que eles foram embora
esses países não se transformaram na Suíça, né, ou em Portugal, ou na Noruega, voltaram a ser ditaduras brutais, né, que oprimem a sua própria população. O Afeganistão, um caso exemplar. 20 anos de investimentos americanos, 20 anos onde as mulheres puderam ir para a escola, as crianças puderam trabalhar, as crianças puderam ir para a escola, etc. No dia seguinte, que o último soldado americano foi embora, os talibãs voltaram a aplicar as piores leis islâmicas opressivas contra minorias e contra mulheres. É isso. Outra realidade, quando o fundamentalismo religioso impera sobre qualquer tipo